Bom, quando a gente pensa em música clássica, violino e tal, né? Logo vem na cabeça assim, Mozart, Beethoven, Bach, né? Que é Johann Sebastian Bach, né? Mas será que ainda existem, por exemplo, compositores vivos hoje em dia fazendo música, escrevendo música, assim, música, né? Partitura e tal, não sertanejo, né? Ou será que tudo que importa aí na música orquestral já foi feito antes? Se você chegou aqui agora, eu sou Arthur Lauto, eu sou violinista há mais de 26 anos já e a minha missão aqui é te ajudar adultos a aprenderem a dominar o violino de verdade, de forma prática, fazer tudo que tem que ser aí, direto da sua casa, né? E com um repertório que também faça sentido para você. Hoje eu quero abrir a sua cabeça. Sim, existem compositores vivos ainda e talvez eles estejam aí mais presentes na sua vida do que você imagina, né? Seja aí no cinema, no streaming, né? Nos jogos da vida ou até num concerto mesmo, né? E por que que esse tema é importante, né? Assim, saber disso vai, digamos assim, expandir um pouco mais a sua forma de ouvir a música, a sua visão como músico ou até como ouvinte mesmo, né? Assim, porque também, como músico, a gente tem que aprender a ouvir as coisas, né? E isso também vai te conectar melhor com a música, né? Como uma coisa mais viva, digamos assim, e não só como aquela arte de museu, assim, né, com aquelas músicas antigas e velhas e tal. E também vai te fazer valorizar um pouquinho mais o presente musical e ver que não tem só, por exemplo, funk, sertanejo, rock sendo feito hoje em dia, tem muito mais coisas, né? E a gente vai ver que o violino, e assim como os outros instrumentos, não servem só para tocar coisas que têm 200 anos, aí 300 anos de história. Tem muita coisa de agora sendo feita que é muito legal também. Inclusive, recentemente eu participei de um projeto aqui muito especial, né, com a Sinfônica de Indaiatuba, que é chamado Música Interior, né, que fala sobre as obras aqui do interior paulista, mas também sobre a gente, né, olhar para o interior da gente, né. Então tem esse trocadilho aí do interior, né? Mas enfim, a gente gravou obras que são inéditas de compositores brasileiros que são vivos hoje, né? Tem, por exemplo, tem uma professora, né, que chama Denise Garcia, professora da Unicamp, de composição e tal. Então ela escreveu uma música para ser inaugurada. A música foi tocada agora nesse álbum. Inclusive esse álbum tá disponível aqui no YouTube já. Então assiste lá, que é um vídeo mesmo, né? Tem lá a orquestra tocando, tem os compositores falando sobre a composição antes, que é muito legal de ver, né? Assim, quando que você teria essa oportunidade de, sei lá, Beethoven te explicar o que que ele pensou quando ele escreveu a sinfonia e tal? Não tem, né? Não tinha nem câmera na época. E agora não, ó. Então agora você tem essa oportunidade. Depois busca aí, coloca aí Música Interior, Sinfônica de Indaiatuba, que vai aparecer esse álbum para você ver aqui no YouTube, em vídeo mesmo, com os compositores falando, com a gente tocando e tal. Você vai me ver lá no meio, inclusive, também, né? Então tem vários nomes importantes aí que estão compondo literalmente agora, né? Assim, agora, não sei nesse exato momento, mas agora no tempo atual, né? Então tem assim, tem tudo quanto é tipo de música, né? Com uma linguagem mais moderna ou mais brasileira, né? Com raízes brasileiras também, que é importante a gente ver, né? Isso na música, né? Que não é só lá sei lá, o sertanejo sofrência, a raiz brasileira, né? A gente tem algumas características específicas e você vai reconhecer isso aí também, com certeza, né? E que ainda assim, essas músicas conversam muito com quem tá aprendendo, né, um instrumento musical ou tocando, né, violino ou qualquer outra coisa assim. Então tá disponível aqui no YouTube, vale muito a pena você ouvir depois lá. Muitas vezes quando a gente fala, né, de músicas de agora, de compositores e tal, as pessoas pensam assim: "Ah, mas essas músicas novas têm um estilo muito modernão, é difícil, é meio esquisita, né, assim, e tal". Muitas vezes é realmente, mas nem sempre, né? Tem muitos compositores que eles escrevem de uma forma mais acessível, mais legal de ouvir e tal, inclusive para estudantes também, né, assim. E às vezes a pessoa fala assim: "Ah, não, mas essa música aí ninguém conhece, ninguém vai reconhecer se eu tocasse uma música dessa". Realmente, porque é uma música mais nova, né? Assim, não chegou ainda, né, nas pessoas. Mas isso também era verdade lá no passado, né? A maioria dos compositores famosos hoje, né, tal, que a gente ouve, eles eram quase anônimos enquanto estava vivo lá.
Então, assim, muitos compositores realmente morreram pobres, sabe? Agora, tem alguns ali, um ou outro, que realmente no decorrer da vida ficou muito famoso e tal, né? Mas muitos nem saíram, tipo, da própria cidade ou da região, assim, sabe? Tem compositores, tipo, sei lá, acho que foi Johann Sebastian Bach, né? Que é bem famoso, porque foi descoberto depois as coisas deles. Na verdade, quando ele estava vivo, se eu não me engano, ele rodou, assim, um raio de coisa de, tipo, 500 quilômetros, assim, sabe? A vida inteira dentro desse... É como se você, tipo, vivesse só entre, sei lá, Rio, São Paulo, um pouquinho mais, assim, né? Então, e a vida inteira, nunca saiu desse eixo, assim, né? Óbvio que hoje é muito mais fácil com o negócio de avião e tudo mais, né? Mas é engraçado pensar nisso, né? Que às vezes o compositor, naquela época, ninguém sabia quem era. Então, hoje a gente sabe, graças a essa recuperação das obras e tudo mais, mas na época não. Então, hoje pode ter muitos compositores aí que estão vivos escrevendo, que daqui a anos as pessoas vão falar desses compositores também. E eu sei que também uma dúvida comum, assim, é falar assim, ah, mas esses compositores aí de hoje, eles escrevem um negócio bom, né? A música boa realmente já não foi toda feita, essa música aí que a gente ouve e tal, né? Então isso é como dizer que, sei lá, que depois que teve, deixa eu pensar um escritor, sei lá, Machado de Assis, sabe? Já que Machado de Assis escreveu um monte de coisas e tal, ninguém mais deveria escrever um romance ou um livro, né? Então não faz sentido, né não? A música é uma arte assim como qualquer outra, né? E tá viva, tá sendo feita agora, assim como tem escritores escrevendo livros agora, mesmo que talvez você não leia, mas assim, eu leio livros. Não sei você, mas eu leio. Então é legal ter histórias e coisas que relatam os tempos atuais, né? As vivências atuais. E a música é mais ou menos assim também, né? Dá para reviver na música coisas de antigamente, assim como tem realmente sinfonias que foram escritas pro príncipe, sei lá das quantas, ou que foi de quando a França ganhou a guerra, tipo, os negócios que você estudou lá na aula de história, sabe? Mas tem músicas atuais escritas por compositores que falam sobre temas atuais também. Então é mais legal, de repente, fazer um contexto aí mais na nossa história atual também, de verdade. Beleza, e aí você me pergunta assim, ah, mas Arthur, então onde estão esses compositores vivos aí e tal, né? Assim, e realmente, assim, um dos maiores mercados de compositores vivos hoje é o audiovisual, digamos assim, né? Que são filmes, séries, jogos, teatro, publicidade, né? E você ouve aquelas musiquinhas, né, num comercial, tal, né? Muitas vezes são músicas que foram feitas para isso, né? E assim, e com certeza você conhece vários desses compositores. Só talvez não tenha aí se dado conta, né, que são compositores clássicos, assim, digamos, né, mais contemporâneos. Por exemplo, tem um cara que todo mundo já ouviu alguma coisa dele, que é John Williams. Não sei se você conhece, mas ele é o autor das trilhas sonoras, né, dos principais filmes aí, lá do Steven Spielberg e tal, dos principais filmes que ganharam o Oscar e tal. Por exemplo, o mesmo cara escreveu a música do Star Wars, aquele do Darth Vader lá, tá, tchá, 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 tchá. É o mesmo cara que escreveu isso, escreveu Jurassic Park, escreveu A Lista de Schindler, escreveu Indiana Jones, escreveu Superman, escreveu ET, escreveu até a música do Harry Potter, sabe aquele tan, tan, tarará, tarará. Foi escrito pelo mesmo cara. Então você já ouviu várias músicas desse cara sem nem saber, né? E são músicas, assim, pesadas, né? Uma parada marcante, né? O tema do Superman foi esse cara que escreveu, o John Williams, né? Então é uma empresa literalmente, assim, né? Pra escrever música. E tem vários outros, tem, sei lá, tem um cara que é agora foi recente até, acho que é mais recente até. Austin alguma coisa, Austin o Wintory, um negócio assim, que é de um jogo, que a trilha do jogo, chama Journey, foi indicado ao Grammy. Então o cara pode ganhar uma premiação, né, de verdade, por uma música que ele escreveu para um jogo, que na teoria é só um jogo, né?
Ou aquele Hans Zimmer, esse também é bem famoso, né? Que é o compositor lá do Gladiador, do Interestelar, né? Assim, tem uns filmes bem famosos que ele que fez a música e tal. Então, assim, todos esses caras, eles escrevem música orquestral, né? Tem lá a parte de violino, né? Super difícil. Inclusive, essa do Harry Potter, eu já toquei algumas vezes, é muito difícil pro violino. Porque enquanto tem alguém fazendo aquele teminha lá, enquanto alguém tem fazendo isso aí, os violinos estão... é muita nota mesmo. E depois ouve, coloca pra ouvir, né, a música do Harry Potter, coloca lá trilha sonora Harry Potter e ouve e presta atenção na orquestra, que fora aquele tema que você conhece, tem um monte de outras coisas acontecendo. Presta atenção nos violinos que a gente toca muita nota. Então tem muita coisa realmente acontecendo, né, não só nessa música, como todas as outras que esses compositores escrevem, né? É uma coisa realmente orquestral, que tem uma emoção, tem uma complexidade, sabe? É música, digamos, clássica, né? Como a gente pensa com a música clássica, né? Só que no cinema. Então, realmente acontece isso, né? E aí, o que isso tem a ver com quem está aprendendo a tocar violino, por exemplo, né? Então, quando você está estudando um instrumento, está estudando violino, tal, quer tocar, assim, é fácil achar que você está entrando num mundo do passado, né? Que o violino, assim, o padrão que a gente vê hoje é lá de 1600, né? As músicas que a gente mais conhece são de 1700, 1800, né? Então parece um negócio muito histórico, assim, né? Mas quando você percebe que o violino tá em trilhas sonoras, tá nas orquestras atuais, tá nos games aí, nos jogos que você gosta, tem shows com violino, tem música de tudo quanto é estilo com violino, né? Se você for olhar hoje, você vê o violino inserido, sei lá, na música eletrônica, no sertanejo, vê no rock, vê em todo lugar, né? Então assim, quando você entende isso, a motivação também para estudar muda, né? Então você se vê mais como parte de uma cultura que ela continua. Ela não é só daquele tempo. Ela tá aqui, tá presente, né? E ela continua sendo construída. E pode, de repente, até você, um dia, daqui pra frente, sei lá, gravar alguma coisa sua também, né? Uma música mais contemporânea também. Vai que você começa aí no violino, gosta demais, passa pra composição, aprende, estuda, faz uma faculdade, sei lá, e depois você vira também um desses compositores de trilhas aí. Seria um negócio muito doido, não é não? Então, assim, mesmo que você vá gostar e vai fazer, ou caso você não goste, nunca vou compor nada, assim, mas saber que a música continua viva, continua sendo feita, tal, te dá mais probabilidades, não, mais possibilidades, né? Te dá mais repertório, mais contexto e até de repente mais prazer também em estudar, né? Então isso vale como um alerta para você também, para você prestar mais atenção nas coisas, né? Nas trilhas sonoras. Tipo, por exemplo, tem um compositor que escreveu uma trilha sonora só para violoncelo, né? Lá como é do filme? Do Coringa, né? O cara toca violoncelo, ele tocou na trilha sonora, e tal, e é uma trilha muito doida, tem uns efeitos assim. Se você ouvir depois, você vai ver que prestando atenção, né? Porque às vezes a gente tá assistindo e não presta atenção, né? Então comece a prestar mais atenção nas músicas que tem, nos jogos, nos filmes, nas coisas que você gosta, que você vai começar a ver que tem orquestra em tudo, tem violino em tudo, né? Então, realmente, quando você não entende isso, você acha, tudo já foi feito, só posso tocar essas coisas, é meio limitante, assim, né? Isso dá um certo desânimo, né? Só ficar, assim, estudando obras antigas e tal, sem entender muito o porquê, sem entender da história em si, sem entender que hoje a gente continua ainda evoluindo, né? Aí fica um negócio meio mecânico, assim, né? Meio sem alma e tal. E, obviamente, que o violino não é uma peça de museu, né? A gente tá aqui e cada vez a gente vê o violino sendo aplicado em outras coisas, né? Então, não se limite a ver o violino só como esse negócio que toca Mozart e Vivaldi, etc, tá? Porque não é, tá bom? Sem contar que se você começa a entender, né, que tocar pode ser uma coisa também atual, né? De repente um dia você pode estar tocando alguma coisa que literalmente represente você, né? Muita gente assim me segue e tal e comenta ou vai falar comigo nos comentários lá ou lá no direct, né? E fala assim, quero tocar uma música que eu sinta que tem a ver comigo.
sabe? E aí, às vezes a gente acha realmente músicas, eu gosto muito dessa música do Vivaldi, eu gosto muito dessa música e tal, 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 mas nada vai ter tanto a ver com você do que se você escrevesse uma própria música. Mas óbvio que para isso precisa ter, né, um conhecimento mais aprofundado de harmonia, de composição e tal, né? Mas esse tipo de repertório, né, contemporâneo das trilhas sonoras, dos jogos, tal, da música atual, né? Isso pode ser meio que esse ponto seu de conexão também. Já teve muitos alunos meus que falaram assim: eu entrei no curso de violino, comecei a gostar de violino e tal, buscar mais coisas, porque eu vi um anime que tinha lá uma pessoa que tocava violino e aí tinha uma música muito bonita e tal. Então assim, já aconteceu e não são poucos casos não. Muita gente já me falou isso, né, que o ponto de partida de gostar do violino, de buscar as coisas, foi realmente ouvir em algum lugar, ouvir numa série, ouvir num anime, ouvir num jogo e tal, e isso que motivou a ir buscar mais sobre o violino. Então, realmente é um universo que ele existe e tá cada vez maior, assim, né? Óbvio que você não precisa, sei lá, escolher entre Mozart e Billie Eilish, né? O violino ele pode realmente viver nos dois mundos, você pode fazer um pouco de cada coisa, né? E sim, você pode tocar a música que é escrita por compositores do tempo atual, né? E até mesmo de brasileiros também. Bom, me fala aí depois, aqui nos comentários, se você já escreveu alguma coisa, se você já fez alguma música sua, né? Ou se você tem vontade de fazer e tal, de repente pode ser uma coisa que começar a ver depois, né? Mas primeiro, você tem que ampliar ali o seu repertório, ampliar as suas técnicas, entender mais do mundo do violino, do que fazer, né? Assim, o seu olhar desse mundo, a sua motivação, os seus estudos para tocar, né? E tal. Então, se você quer melhorar, se você quer tocar violino de verdade, com um contexto mais completo, né? Assim, não só fazer por fazer, mas quer fazer de verdade, né? Eu te convido a ir lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, entra na parte de cursos. Não tem uma vaga disponível agora, nesse exato momento, mas daqui a pouquinho eu vou abrir algumas vagas para novos alunos. E aí, se você estiver na lista de espera, você vai receber essa oportunidade, tá bom? Então vai lá no site, vou deixar também o link aqui na descrição para você ir lá, fazer o seu cadastro e assim que tiver novas vagas para alunos, para aprender de verdade, não só como tocar, mas como dominar o violino, se é isso que você quer, aí sim você está no lugar certo. Então vai lá, faz o seu cadastro e assim que tiver vagas eu te aviso. O meu foco aqui é claro, cara, assim, é ensinar a técnica, o repertório, tudo que você precisa, postura, assim, tudo, assim, absolutamente tudo para dominar com profundidade, sem enrolação, sabe? E mesmo que, mas eu sou adulto, tô velho demais, cara, não tem idade. Se você tem o caminho certo, o método certo, com certeza dá certo, tá bom? Então vai lá, faz o seu cadastro. E ainda tem mais. Tô organizando aí para rolar uma promoção de Black Friday, mas vai ser para limitadas vagas mesmo, assim, vai ser pouquinha, tá bom? Mas se você tiver inscrito lá, você vai receber essa promoção. Então, se cadastra para você receber, que tenho certeza que você vai gostar e vai vir aprender muito mais comigo, não só sobre compositores, mas realmente de como dominar o violino. E também, antes que eu esqueça, né, vai lá no site da loja Como Tocar Violino, né? Tá aqui na descrição também para você comprar as nossas camisetas aqui, né? Não essa que eu tô usando necessariamente, tem essa aqui também, mas você pode comprar qualquer uma dessas que eu uso nas aulas, nas lives e tudo mais. Você pode usar exatamente a mesma camiseta que eu uso por um preço que tá legalzão, com R$10 de desconto. Então vai lá no loja.comotocarviolino.com.br e garanta a sua camiseta, veste aí realmente como um violinista de verdade, beleza? Então até a próxima aula, a gente se vê aqui no canal, mas vai lá no site para se cadastrar, que assim que tiver essa promoção, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Te vejo lá, até o próximo vídeo e tchau, tchau.